Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração, tempo em que estamos meditando a respeito de textos que falam sobre o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos para Mateus capítulo 2, a partir do verso de número 9, o momento em que os magos vão até Jesus para visitá-lo e oferecem a ele e a seus pais presentes. E eles ofereceram ouro, incenso e mirra. E esta é a mensagem desta noite, que Deus há de nos ensinar mais preciosidades com relação ao nascimento de Jesus. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 2, dos versos 9 até o verso de número 11. Mateus capítulo 2. E assim nos diz o texto, a palavra de Deus, acompanhe aí na sua Bíblia. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. É isso que aconteceu, é isso que Deus tem deixado registrado na sua palavra para que nós possamos aprender. Mas antes de continuarmos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo que o Senhor nos tem proporcionado para juntos estudarmos a Tua Palavra, mais especificamente sobre os eventos que envolveram o nascimento do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado muito, e nesta noite o Senhor com certeza o fará também. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esse é o texto em que nós temos os magos indo visitar ao Senhor Jesus, o recém-nascido. Já aprendemos aqui que, pela ordem, Jesus nasce, os pastores que estão próximos ali, cuidando dos seus rebanhos, vão primeiro até aquela estrebaria onde Jesus está. Passado algum tempo, talvez aí quase 2 anos, é que os magos vão chegar e vão então fazer esta visita. Nós sabemos ou percebemos que passou-se esse tempo, porque aqui Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. E versículo 11 diz para nós que eles entraram na casa. Nós entendemos que, tendo passado esse tempo, José e Maria encontraram um local para estar com o seu recém-nascido, o bebê recém-nascido. E eles não estariam mais ali naquela estrebaria, agora eles estariam em uma casa, e aí então os magos chegam. Mas a ênfase desta noite é olhar para os presentes que eles entregaram ao Senhor. Qual o valor disso? Qual o significado disso? E é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos. Mas, crianças, peguem as folhas, vamos desenhar. O desenho de vocês hoje é muito simples. Vocês desenham muito bem e hoje vocês vão desenhar em uma folha, vão precisar de lápis de cores, mas vocês vão desenhar 3 caixas de presentes, tá bom? Uma caixa, segunda caixa e a terceira caixa. Coloquem aí na folha e aí usem a criatividade de vocês para fazer uma caixa de presente muito bonita. Só que tem um detalhe: a primeira caixa tem que ser pintada de amarelo, tá bom? Ou na cor amarela, ou amarelo indicando ouro, ou simbolizando o ouro. A segunda caixa vocês vão pintar na cor lilás, que vai representar o incenso. Então, primeira caixa amarelo, segundo lilás, e a terceira caixa marrom, significando ou simbolizando a mirra. Os 3 presentes que os pastores entregaram: ouro, incenso e mirra. E sempre lembrando o que é muito importante, isso não quer dizer que haviam lá somente 3 magos. E eu falei pastores há pouco, mas são os magos que estão ali. Tá? E não significa que eram só 3 magos. Na verdade,
esse tipo de pessoa naquela época, eles eram tão importantes que quando eles viajavam em comitivas. Então, possivelmente, tinha bastante gente, talvez até outros magos ali presentes juntos com esses que entregaram o presente. Na verdade, essa comitiva, então, é que entrega esses presentes, e diga-se de passagem, presentes caríssimos. Acredita-se que esses presentes, ou o valor desses presentes, ajudou a família de Jesus, José, Maria e Jesus, a financiarem a fuga deles ali da região de Belém, de Jerusalém, onde eles estavam, para o Egito. Lembra? Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí então Deus orienta José e Maria a fugirem para o Egito. Isso custava dinheiro. Eles precisavam de recursos. Então acredita-se que o ouro, incenso e mirra que eles receberam como presente acabou ajudando a financiar a fuga deles e, logicamente, até a manutenção deles lá no Egito, para que depois, então, eles voltassem. Mas estes presentes têm significados muito especiais, e o primeiro que cita o texto, que o texto cita, é ouro. Ouro é a ideia de riqueza, é a ideia de realeza. Pessoas que estavam numa posição de governância é que tinham acesso a ouro. E outra coisa, ouro era muito ligado também à questão das divindades. As divindades recebiam ouro. E você pode observar que até hoje em dia, principalmente em religiões que são cultuadas em países que são até milenares, você vê quase tudo coberto de ouro. Você vê uma estátua coberta de ouro, você vê um monumento, alguma coisa, os próprios templos, o ouro sempre está presente. Logicamente, a gente já lembra lá do tabernáculo. O tabernáculo foi feito, boa parte dele de madeira de acácia, mas tudo revestido com ouro. Lembra da mesa dos pães da proposição? Coberto com ouro. O altar de incenso, ouro. A menorá, coberto com ouro. A arca da aliança, coberto com ouro. Se você olhar, inclusive, a roupa dos sacerdotes, tinha ali partes que havia ouro. No templo de Salomão, também, ao ser construído, tinha ouro. O templo que Herodes construiu, também tinha ouro. Ouro em todo lugar. Tudo isso representando o quê? A realeza. Quando os magos visitam a Jesus, José e Maria, como nós falamos hoje de manhã, eles eram pagãos, mas eles reconheceram por orientação, por serem guiados por Deus, que eles estavam diante do rei. E aí quando a gente olha para as escrituras, a gente sabe que Jesus é o rei dos reis. E ele então aparece recebendo esse presente que era dedicado aos reis. E ao mesmo tempo recebe esse presente que era dedicado à divindade. E olhando para a Bíblia nós sabemos que Jesus é esse rei dos reis. Mais do que isso, quando a gente lê o Antigo Testamento que fala do sumo sacerdote lá no livro de Levítico e vamos então para o livro de Hebreus, nós descobrimos que Jesus, ele é o sumo sacerdote, aquele que realmente consegue nos ligar de novo a Deus. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 16, nós vemos a menção de Jesus como sendo Rei dos Reis. Lá dizendo que no manto, sobre a colcha, traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tudo isso falando a respeito de Jesus. Ao irmos para Hebreus capítulo 4, versículo 14, nós vamos encontrar sobre Jesus como sendo o sumo sacerdote. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Quando eles ofereceram, os magos ofereceram ouro, eles estavam, na verdade, dizendo, esse menino que nasceu é o verdadeiro Rei dos Reis.
Ele é a verdadeira majestade a quem nós devemos nos prostrar e adorar. E o texto diz que eles fizeram isso. Ele é aquela pessoa que, mesmo sem os magos saberem disso, mas eles estavam declarando, ele é o sumo sacerdote que de fato liga o homem a Deus. A ideia é que nesse Natal, e em todos os que nós comemorarmos, precisamos ter isto em mente. Nós estamos comemorando o nascimento do Rei dos Reis. Isso significa que nós precisamos reconhecê-lo de fato como Rei. E estamos também celebrando o nascimento do grande sumo sacerdote, o único capaz de nos ligar de novo a Deus, como disse Paulo a Timóteo. Só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Quando eu e você celebramos o Natal, então nós temos que lembrar, ouro. Por que eles ofereceram ouro? Porque Deus os conduziu a fazer isso, para que pudesse simbolizar que o menino nascido era de fato o Rei dos Reis e que ele era o sumo sacerdote. Mas eles também entregaram incenso. Incenso e mirra são resinas. E para conseguir ter essas resinas, elas eram extraídas de árvores que havia ali na região. Tinha que descascar a árvore e aí então aquela seiva sairia e aí então depois de endurecida seria usada. E boa parte delas tinham algumas funções, mas uma função talvez principal delas, ao fazer determinadas misturas, tanto o incenso quanto a mirra serviam como remédio para oferecer cura. Mas o incenso, de uma forma talvez mais específica, ele era usado para aromatizar os ambientes. Você vai se lembrar que lá no altar de incenso, dentro da tenda do tabernáculo, era queimado incenso juntamente com mirra. Lá na mesa com os pães da proposição também se queimava incenso ali. O incenso, ele era largamente usado desde a época do tabernáculo, e também com essa função de, misturado com outras coisas, oferecer ao ambiente um bom aroma. Quando nós vamos para o livro dos Salmos, nós descobrimos que a ideia do incenso é também ligada à oração do povo de Israel. Lá no Salmo de número 141, versículo 2, diz que a minha oração, o salmista falando, suba como incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Quer dizer, o salmista dizendo, olha, que a minha oração suba até o Senhor como incenso, isto é, com aroma suave, como aquela fumaça cheirosa que sai do incenso, que a minha oração possa chegar diante do Senhor desta maneira. E a mesma ideia, quando a gente vai para o Novo Testamento, agora não só a oração de um judeu, mas a oração de todos os santos, é ligada ao incenso. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Incenso, aroma suave, o censo, aquilo que era usado ali largamente dentro do tabernáculo e possivelmente depois nos outros templos também, aquilo que representava a oração do povo judeu, mas também representa as nossas orações. Foi diante lá do altar de incenso que Zacarias quando estava lá ministrando como sacerdote, recebeu a visita do anjo, ou teve a visão do anjo Gabriel, se não me falha a memória, dizendo para ele que ele seria pai. E Zacarias então se torna pai de João Batista. No Novo Testamento a gente vai descobrir que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que tem esse aroma suave. Efésios capítulo 5, versículo 2, diz, andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma
agradável. O Senhor Jesus, assim como o incenso que ele recebeu, que em grande parte era usado para dar esse aroma, mas também para trazer cura, quando misturado a outras resinas, com óleo, com azeite, dava cura, mas o incenso mais ligado à questão do aroma suave. E Jesus, o menino nascido, que recebe incenso como presente, ele depois vai se oferecer a Deus com aroma suave. E mais do que isso, ele não só se oferece como aroma suave, mas também recebemos, ou passa para nós, ele passa para nós a incumbência de sermos o bom perfume de Cristo. E o apóstolo Paulo conversa sobre isso com a igreja de Corinto. Ele afirma, olha, vocês têm que ser esse bom perfume de Cristo. Assim como o Senhor Jesus, que recebeu o incenso, foi alguém que se ofereceu com um aroma agradável a Deus, vocês como cristãos também precisam ter esse aroma suave. Quando a gente comemora o Natal, nós estamos então pensando em alguém que é rei, por isso ele recebe ouro, e o ouro estava já simbolizando aquilo que ele seria, e que de fato ele já era, Rei dos reis, o sumo sacerdote, aquele que nos liga a Deus. Ao mesmo tempo, ele recebe incenso, mostrando e simbolizando o aroma agradável que ele tem, que ele teve ao se entregar para Deus. E lembra como que se extraía essa resina? Tinha que ferir a árvore. E Cristo, ao ser ferido, ele exala esse aroma agradável que nos cura e nos salva, redime a cada um de nós. Quando os magos, e se eu falar pastores, me perdoem, quando os magos vão ali e entregam esses presentes, eles estavam fazendo muito mais do que simplesmente entregar um presente. Estavam mostrando aquilo que de fato aquela criança veio para ser, o que ele seria, Rei dos reis, sumo sacerdote, a oferta com aroma agradável. Mirra foi o terceiro presente que eles entregaram. Os magos chegam e oferecem ao Senhor Jesus e a seus pais, eles entregam à família, entregam a Jesus ouro, incenso e mirra, outra resina. Essa resina muito comum também, quando misturada, aquecida com óleo e azeite, acabava se tornando remédio. Era muito usada, mas ao mesmo tempo ela também ajudava a neutralizar odores, maus cheiros. Então, por isso, a mirra ela era muito usada em pessoas mortas. Eles costumavam colocar nas roupas ou mesmo nas dobras do corpo do falecido, para que o mau cheiro da carne podre não exalasse, não contaminasse o ambiente. Era muito comum eles usarem dessa forma. Se você se lembrar, quando Jesus morre, Nicodemos, o texto conta para nós lá em João capítulo 19, versículo 39, e Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando cerca de 100 libras de mirra, ou de uma mistura de mirra e aloés. Aloés é um tipo de planta que, quando esmagada, exalava também um bom perfume, um bom cheiro. Feita essa mistura, colocaram isso no corpo de Jesus. Agora, a ideia de 100 libras significava mais ou menos de 35 a 45 quilos de mirra misturado ali com aloés, que foi colocado no corpo de Jesus. Agora, o que isso tem a ver? A questão é que essa quantidade que é oferecida para o corpo de Jesus era a quantidade oferecida somente para autoridades, para pessoas nobres, para reis. E Nicodemos vai até lá, e entendendo e reconhecendo que Jesus é o Messias, oferece a ele algo que seria oferecido aos reis. Mas a história da mirra não para por aí, porque Jesus lá na cruz, quando ele chega para ser crucificado, ou já está no processo de crucificação, é oferecido a ele
vinho misturado com mirra. Lá em Mateus capítulo 27, versículos 33 e 34, conta isso para a gente. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel ou mirra para beber, mas ele, provando, não quis beber. O que acontecia? Era comum os guardas, numa atitude de misericórdia para com o crucificado, oferecer a ele vinho misturado com mirra, para que esta mistura, de repente, com um gosto bastante forte, atenuasse, diminuísse as dores que ele estava sentindo. Lembra? Jesus havia apanhado, tinha carregado uma cruz, estava lá com a coroa de espinho, imagina a dor que ele estava sentindo. E aí então era oferecido aos crucificados isso, só que acabava sendo também algo que mexia um pouquinho com os sentidos, tirava um pouquinho os sentidos. E acredita-se, muitos comentam isso, que Jesus, quando veio para sofrer, ele sabia do que iria passar. E quando chega o momento, ele não aceita nada que pudesse tirar os seus sentidos ou a sua razão. Ele queria passar de maneira lúcida pelo sacrifício para o qual ele veio. Mas a mirra está ali. Ela é oferecida ao Senhor para que ele pudesse sentir menos dor. Seria como um anestésico oferecido a ele. Enquanto o ouro indicava a realeza e ligava ele ao fato de ser o sumo sacerdote, e o incenso tinha a ideia do bom perfume, a mirra está muito ligada à questão da cura. E é impressionante porque, de fato, a missão de Jesus, que passa pela cruz, passa pelo túmulo, e ele então é ressuscitado por Deus, envolve o reinado dele, envolve ele nos ligar de novo a Deus, envolve nós seguirmos a ele para sermos também o bom perfume de Cristo, e envolve a cada um de nós recebermos a cura que só ele dá. Quando nós comemoramos o Natal, nós estamos pensando nesse conjunto de coisas que esses 3 presentes oferecidos acabam simbolizando. Quando nós falamos de Natal, nós estamos pensando naquele menino que nasceu, e cada um desses presentes apontava também para o que ele iria sofrer. O ouro, mostrando lá o que acontecia lá, principalmente nos templos antigos, no tabernáculo, mas apontava também para o fato dele ser rei. E quando ele é crucificado, de maneira irônica, zombando dele, colocaram nele uma coroa de espinhos, já que ele dizia que era rei, já que os judeus achavam que ele era rei, e até a plaquinha dizia, rei dos judeus. Aquele ouro indicava para o momento da sua crucificação, em que ele estaria, mesmo sendo zombado, mas afirmando, alguém estava afirmando, rei dos judeus. Quando ele recebeu o incenso e também a mirra, que indica o bom aroma, que indica a cura, ele também esses presentes apontavam lá para frente, porque tanto a mirra quanto o incenso precisa se ferir a árvore, para que da árvore se tire essas resinas, para que o bom perfume pudesse ser exalado, para que a cura para nós pudesse vir. Jesus precisou ser crucificado. Assim como feria-se uma árvore, feriram o Senhor. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele. Ao comemorarmos o Natal, nós precisamos lembrar destas coisas, que ele foi ferido para que nós pudéssemos ser curados. Ele passou por tudo o que passou, para que hoje ele pudesse interceder por nós junto a Deus. Ele passou por tudo o que passou, para que nós pudéssemos ter de novo acesso a Deus. Comemorar o Natal com isto em mente faz com que nós experimentemos, digamos assim, o melhor do Natal. Alegra o nosso coração,
a nós que temos a Cristo, nos faz celebrar com maior seriedade esses dias. Ao mesmo tempo, dá àqueles que ainda não reconhecem Jesus como Senhor de suas vidas a oportunidade de refletirem como estão se relacionando com este que é o Rei, é a única ligação nossa para com Deus e é aquele que de fato nos cura. Como tem sido a sua relação com o Senhor Jesus? Talvez você só o tenha como um personagem da história. Talvez só o tenha para aqueles momentos em que você precisa de alguma coisa e então você clama. Mas você não o tem como Senhor da tua vida. E se você ainda não tem Jesus como Senhor da tua vida, aceite-o, receba-o como o Senhor da tua vida, para que então você possa receber a salvação e experimentar da grande cura que Ele oferece e poder então chegar a Deus por meio dele, que é o único caminho que nos liga de fato a Deus. A nossa oração, o nosso desejo é que cada um de nós, ao celebrarmos este Natal, tenhamos estas verdades em mente. Jesus é aquele que é de fato o Rei, o que nos liga a Deus e que dá a cada um de nós a verdadeira cura. Que você reconheça Jesus. Esta é a nossa oração e o nosso desejo, e com certeza o grande desejo de Deus, que com o Espírito Santo dele administrar ao seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor, por meio desse texto, nos mostra verdades que, se reconhecermos, é de fato aquilo que promove uma transformação incrível na nossa vida. É necessário que reconheçamos Jesus como Rei, como aquele que é o único caminho para Ti, como aquele que traz a verdadeira cura. Para isso é preciso que cada um reconheça Jesus como o Senhor de suas vidas, para que então sejam salvos. Oramos para que isto aconteça, para que pessoas de fato se entreguem a Ti, e para que aqueles que já o reconhecem como Senhor, deem a Ti a direção completa de suas vidas. Muito obrigado, nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Logo após a transmissão, participe conosco do tempo de comunhão por meio do grupo do WhatsApp. Crianças, mandem os desenhos e vamos ter um tempo de celebração. A todos, a todas as famílias, desejamos um ótimo Natal, um bom tempo com os familiares. Respeite todas as orientações com relação à pandemia que estamos vivendo, mas celebre, acima de tudo, a pessoa do Senhor Jesus e compartilhe dele com outras pessoas. Aproveite este momento, dê Bíblias de presente para pessoas que você sabe que ainda não conhecem a Jesus. Compartilhe da alegria que você tem com outras pessoas, para que elas também possam reconhecer Jesus como o Senhor de suas vidas. Que Deus os abençoe e um Feliz Natal a todos.